trabalhando dentro do seu coração. Porque muitas das vezes, meus irmãos, aqui nós lemos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que na hora da luta, que na hora da dificuldade é difícil nós acreditarmos e colocarmos esse versículo em prática. Mas se o Senhor deixou isso escrito para nós, é porque é em todas as coisas. Não é somente nos momentos bons, não é somente quando tudo está dando certo, mas também é nos dias maus, são nos dias ruins. É no dia que o Senhor te coloca no secreto e você não tem nem palavras. Você só chora, mas não se preocupe que Deus é especialista em interpretar as suas lágrimas, em decifrar as suas lágrimas. Deus é especialista em saber aquilo que você está sentindo. Mas cabe a nós abrir o nosso coração e expor as nossas fraquezas mediante a presença dEle. O que eu mais acho interessante em Davi quando eu leio os Salmos é porque tudo aquilo que Davi sentia, ele colocava mediante a presença de Deus. Ele falava quando ele estava angustiado, quando ele achava que a vida não tinha sentido. Ele falava quando ele estava com raiva. Tudo ele entregava ao Senhor. Ele expunha ao Senhor. Então eu quero te dizer, abra o seu coração e entregue para Deus a sua fraqueza. Porque às vezes o mundo lá fora vai olhar e vai te julgar. Mas Deus, Ele quer te sarar. Ele quer cuidar de você. Ele já viu coisas que você ainda não viu. Ele já sabe coisas que você ainda não sabe. E por enquanto você está no processo, você está sendo preparado, a sua fé está sendo testada. E se você quiser ter uma fé aprovada, guarde isso no seu coração. Esteja convicto disso, de que quando nós estamos firmados sobre a rocha, quando nós deixamos e fazemos com que o Senhor nos molde e nos transforme, a nossa casa, a nossa base, ela vai sendo alicerçada. E esse alicerce não vai ser qualquer vento que vai derrubar, porque nós estamos sendo fortalecidos na presença de Deus. Você está criando um relacionamento de verdade com o Senhor. E chamado, qual é o seu propósito, qual é o seu dom. Mas no meio da caminhada Ele vai te mostrando. Aos poucos, de fase em fase, Ele vai te dando estrutura para você ver o que Deus tem para você. Para você cumprir o chamado que Ele tem. Porque eis que estou à porta e bato. Então abra a porta do seu coração para o Senhor. Não deixe Ele vir só para passear não, meus irmãos. Pede para Ele fazer morada no seu coração. Busque como você nunca buscou. Ore como você nunca orou. Se for preciso, acorde de madrugada. Faça um propósito com o Senhor, porque Ele vai começar a agir na sua vida. Porque grandes são as coisas que Deus tem na sua vida. Meus irmãos, há muitos anos atrás, eu não imaginava viver isso daqui. Mas um dia o Senhor falou para mim que eu ia falar do amor dele. Que eu ia pregar em muitos lugares. E eu não acreditava, eu não me achava capaz. E realmente eu não sou. Mas é tudo pela graça dele. Eu passei por um período de uma depressão muito forte. Eu vou resumir aqui só um pouco do meu testemunho. Eu tinha 14 anos e veio algo assim que eu não queria mais fazer a obra do Senhor. Eu falei, minha mãe,
a partir de hoje eu vou ficar no banco e eu não vou fazer mais nada. E aí minha mãe só olhou e falou assim: você acha que é isso que Deus tem para você? E aí o Senhor veio e me pegou. Eu fiquei de cama muitos dias, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ir para a escola. Eu não queria ver ninguém, não queria sair. E os meus pais me levavam em vários lugares para orarem por mim, pedirem ajuda. E aí, enquanto meus irmãos, eu não abri o meu coração e falei: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não saí daquele estado. Eu fiquei uns 2 meses sem ir para a escola. E naquele tempo eu falava assim pro meu pai: pai, eu não quero mais estudar. Deixa eu em casa, eu vou ajudar vocês e quando eu fizer 18 anos eu vou fazer o EID. E eles: não, você não vai parar de estudar, nem que você tenha que repetir esse ano, mas você vai continuar estudando. E hoje eu agradeço muito aos meus pais por não terem desistido e por terem insistido. Quando eu voltei para a escola foi muito difícil, porque já era época de prova e eu não tinha visto nenhum conteúdo. Eu lembro que eles me separavam da sala para fazer prova, obedeci e fiquei lá. Aí eu falei assim: Senhor, eu quero casar com uma pessoa que mora em Rio Verde. Porque aí eu vou estudar lá em Rio Verde. Aí eu orando e o meu esposo apareceu na minha vida. O tempo de namoro, noivado, até o casamento foi 8 meses. Com 3 meses de namoro a gente estava noivo, para a honra e glória do Senhor. Então assim, Deus fez tudo de maneira muito rápida. Coisas que eu orava desde os meus 15 anos, quando chegou nos meus 19, as coisas começaram a acontecer. Porque eu tinha que passar um propósito, eu tinha que passar um processo ali. E aí eu mudei pra cá, né, já tem mais de um ano. E aí eu fui estudar na faculdade que eu queria. Então assim, depois de 2 anos, por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque culto de jovens, eu sei que tem muitos jovens sonhadores aqui. Sei que tem muitas pessoas que sonham aqui. Não desista dos sonhos de vocês. Apresente ao Senhor, porque além do que você sonha, Ele vai fazer. Agora não se esqueça de quando você estiver vivendo isso, não se esqueça de glorificar o nome do Senhor através disso. Tem pessoas que têm um certo preconceito ao postar nas redes sociais. Mas eu posto o meu casamento, eu gravo vídeos com o meu marido e a gente glorifica o nome do Senhor através disso. A gente contou a nossa história, a gente contou o nosso testemunho lá no canal do YouTube que eu tenho, Paula Jordana, para quem não sabe. E isso edificou a vida de tantos jovens, pessoas que sonham em viver um casamento. Eu sonhava, mas eu não imaginava que eu viveria isso. Sabe aquele processo? Ai, será? Eu acho que isso só acontece com as outras pessoas, comigo não vai acontecer não. E às vezes a gente tem esses momentos, mas não desista desses sonhos de vocês. Glorifique ao Senhor através da formação de vocês, aonde vocês estão trabalhando, através do relacionamento amoroso de vocês. Glorifique ao Senhor. Não se esqueça disso. E para encerrar, meus irmãos, eu quero deixar mais 2 versículos. Não precisa os irmãos abrir, não, mas se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece,
mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor